Olá, vamos dar início ao capítulo 6, né, mostrando dados de múltiplas tabelas, ok? Até agora a gente estava dando selects em praticamente uma tabela só, ok? E agora vamos ver como unir select em duas tabelas que possuem um relacionamento, né, para a gente mostrar os dados relacionados entre elas, ok? Vamos lá acessar o site da Oracle, onde vamos mostrar aqui, estamos seguindo aqui o roteiro, ok? Já passamos por toda essa fase, o capítulo 5 foi reportando dados agregados com funções de grupo e agora mostrando dados de múltiplas tabelas, ok? Já estamos chegando aí quase na metade do treinamento, ok? Então vamos lá. Deixa eu acertar esse script aqui, fica mais fácil aí para a leitura. Vamos lá. Join. Para se fazer essa junção entre duas ou mais tabelas, a gente usa um conceito chamado join, ok? No Oracle. É a palavra usada quando você quer recuperar dados que venham de múltiplas tabelas com relacionamento entre eles, ok? Os joins aí mais comuns são, nós vamos ver cada um: natural join, cláusula using, cláusula on, self join, note join, left, right, full outer joins, produto cartesiano com o cross join, ok? Então isso daí que nós vamos trabalhar nesse capítulo 6, certo? Aqui a sintaxe, né, de um select com um join. Então você vai ter sua tabela, ó, tá vendo que aqui é um select para duas tabelas, né? From a tabela 1, eu posso me relacionar com outra tabela usando natural join, ok? Usando cláusula using, usando um join table 2 passando o parâmetro on, usando left, right, full outer join, passando o nosso on também quando usar isso daí, e usando o produto cartesiano ou o nosso cross join, certo? Guia para se fazer join, que está lá, que a Oracle recomenda, ok? Use a lia para nomear colunas que estão em múltiplas tabelas, ok? O alias pode aumentar a performance, não os teus select ficar mais rápido, vai buscar os dados e ficarem mais rápidos, mas sim você está economizando caractere no seu select, porque todas as queries, né, o select que você emite, fica armazenado por um tempo no Oracle, fica armazenado lá na nossa shared pool, ok? Então você diminuindo os caracteres que possuem seu select, você tem mais espaço na sua shared pool. No meu curso de tuning de SQL eu demonstro como está verificando, né, essas consultas aí com selects grandes e com selects pequenos, ok? Use alias para tabelas com nomes muito grandes. Tem uma tabela lá, o programador lá, o DBA criou uma tabela gigante lá, então você pode ir lá ou criar um sinônimo para ela também, né? Nós vimos no capítulo 1, ou tá criando, desculpa, acho que sinônimo nós vamos ver mais para frente, ou tá criando um alias para o nome da tabela na hora do seu select, ok? Você pode ter um select menor e o uso de menos memória, acabei de falar, ok? Use alias para colunas que contêm o mesmo nome entre diferentes tabelas, né? Eu posso ter uma coluna chamada data em várias tabelas, então nesse caso o certo é usar um alias para ela, né? E os nossos aliases podem conter até no máximo 30 caracteres, ok? Então vamos ver o nosso primeiro exemplo aqui usando o natural join. Eu já usei isso em selects, programadores até falaram, o que é isso, o que é isso? Eu falei, não pessoal, isso aqui é só um join normal, ok? Vamos só alinhar aqui, pessoal, para ficar legal escrito, ok? Natural join, o que é um natural join? Vamos unir dados de uma tabela com a outra. Ele faz o join de duas tabelas que contenham o mesmo nome de coluna, mesmo tipo de dados e o mesmo dado.
ok? Então o natural join ele faz isso automático para você. Você não consegue usar a cláusula natural join se uma dessas situações aqui falharem, ok? Então vamos para o primeiro caso usando o natural join. Vamos selecionar a query, vamos executar a query. Opa, vamos executar x. Então executei. Estou fazendo um join com a tabela departments e um join com a tabela location, ok? Dentro da minha department e dentro da minha location existe o location ID. É o mesmo tipo de dado com o mesmo nome e o mesmo dado. Então ele faz o relacionamento automático para você, ok? Ele já faz esse relacionamento para você, certo? Então essa é a situação utilizando um join com natural join, ok? Outro detalhe importante do natural join, vamos tentar colocar um qualificador aqui. Vamos chamar essa tabela de D e essa tabela de L, ok? E vamos supor que aqui você queira estar mostrando D ponto, ok? Vamos executar a query. Tranquilo também, você está usando qualificador, ok? Não influenciou em nada o desempenho da minha query usando o natural join, ok? Vamos apagar, né? Deixar o script aí como você estava. E aí, um dia um aluno perguntou para mim, Pedro, se esse natural join, ele pega um campo que é igual numa tabela no outro e mostra as informações, ok? Se tiver dois campos, então, o campo A numa tabela e um outro campo A numa tabela, o campo B numa tabela com o mesmo nome e o outro com o mesmo nome, mesmo tipo de dado e mesmo dado. Aí, pessoal, eu fiz um teste. Quero que vocês façam esse código que eu vou dar um Ctrl V. Ó. Eu já peguei ele, né? Deixa eu dar um drop nas tabelas primeiro. Se já existir, vocês vão dar um drop. Teste 1. Table, se vocês quiserem fazer esses testes mais aí, vou dar um drop. Table teste 2. Ok? Table. Vamos apagar uma tabela. Apagou. Vamos apagar essa outra tabela aqui. Apagou as duas tabelas, que eu já tinha feito o teste, ok? Então, a hora que vocês quiserem fazer de novo, é dar o drop. Então, vocês vão começar a partir daqui para fazer esse teste. Vocês dão um não. Create table teste 1. Estou criando uma tabela chamada teste 1. ID code, que é um campo numérico. O nome é um varchar 50. E daí fora é numérico. Ok? Beleza, né? Estou criando uma outra tabela chamada teste 2. ID é numérico. Vocês viram que é o mesmo, ó, os três são os mesmos nomes de campo, mesmo tipo de dados, ok? Então vamos criar as tabelas aí. Vou criar essa tabela, seleciona, executa, ok? Vamos inserir valores nessas tabelas, ok? Na teste 1, eu vou inserir para o campo código ID 1, Pedro, o 2, numérico, o ID do fornecedor 2, ok? Então vamos inserir. Vamos inserir uma outra linha nessa tabela. Inserir, ok? Agora a minha ideia é o quê? É inserir o mesmo dado, só trocando o nome, para a tabela teste 2. Então, estou inserindo o mesmo tipo de dados na coluna numeric e na coluna ID for numeric para a tabela teste 2. Vamos escolher mais uma linha na tabela teste 2, ok? Vamos dar um commit para comitar essas transações. Comitamos. Esses comandos aqui vocês vão ver mais para frente, ok? Vamos dar um select na tabela teste 1 para ver como estão os dados lá. Então eu dei um select, ID 1, 2, código fornecedor 2 e 3. E vamos dar um select na tabela teste 2, ó. Mesmo tipo de dados, mesmo campo e mesmos dados, ok? Agora vamos fazer o natural join. Quando tem mais do que um
campo igual? Ok? Existe mais do que um aqui, ó. Nós temos o código ID nas duas tabelas e o 2 e o 1 aqui na mesma tabela. Ok? Vamos executar a query. Olha lá, ele não vai trazer registro nenhum, ele vai encontrar que existe mais do que um relacionamento e não vai trazer relacionamento nenhum. Tá certo? Então esse é um teste aí que o aluno perguntou, eu bolei essa estratégiazinha aí para estar fazendo. Quem quiser fazer aí, digite os comandos aí, façam, tá? Ou melhor, vou deixar aqui, vou deixar esse script aqui para vocês, ok? Vocês vão somente executá-los, tá? Vamos, bem simples aí, ok? Vou colocar aqui exemplos, vocês vão, quando vocês comprarem a videoaula já vai estar aparecendo aí, exemplo de justificativa para natural join com mais do que um campo igual, certo? Então, vou deixar aí para vocês, vocês vão executando aí, façam as transações aí, certo? Cláusula, outro exemplo de natural join, tá? Ó, o natural join aqui, ó. Ok? Então ele relacionou department location pelo ID, okay? Com certeza pelo campo location ID, e vamos alinhar aqui melhor, vou salvar. Vocês já vão receber o script dessa maneira, é só executá-lo. Então, natural join mesmo, ok? Se tivesse mais um campo igual na outra tabela, ele não retornaria resultado pelo teste que nós fizemos acima, certo? Outro exemplo aqui de natural join, tabela location com a tabela country agora, vamos ver quais os campos que eles fizeram. Location, opa, com certeza é pelo campo region ID, location com country, vamos ver. Location ID, ó, é country ID, ó. Country ID aqui, country ID aqui, ok? Então ele juntou esses dois joins e me fez o join, ok? Vamos apagar essa tabela teste 1 e teste 2, ó. Se eu quiser eu posso usar o comando drop, mas como a gente ainda não então eu vou vir aqui em tabela, eliminar tabela. Vou marcar expurgar, explicar para vocês o que é isso lá na frente, né? Não mandar ela para lixeira, assim, ok? Expurgar, teste 2, vamos expurgá-la. Beleza? Na cláusula join aí, pessoal. Vamos lá para nossa cláusula using, ok? Deixa eu acertar aqui o script para vocês. Opa, beleza. Praticamente a mesma coisa que o natural join, apenas permitindo que o tipo de dado entre as colunas relacionadas não precisa ser do mesmo tipo, ok? O natural join ou cláusula não são exclusivos, você só pode usar uma ou a outra em uma instrução, certo? Então é praticamente a mesma coisa do que a nossa cláusula natural join, só que olha como é a sintaxe dele. Vamos executar a query. Trouxe os relacionamentos e foi select ID, last name, location ID, department ID, from employers, join departments, usando qual o campo que você quer usar para fazer o join, o nosso department ID, ok? Então o que vem a ser isso daí? Se você não tiver o mesmo tipo de dados nos campos, você pode usar o join para fazer a referência entre eles, ok? Pessoal, tranquilo como é a sintaxe join, ok? Pessoal, agora eu vou provar para vocês o porquê que um natural join com dois campos não dá certo, com mais do que um campo igual não dá certo. Eu vou voltar na query lá em cima, eu vou descomentar a query aqui, ok? Vocês vão fazer isso também, se vocês apagaram a tabela, porque eu apaguei a tabela eu quero criar de novo, tá?
Eu vou criar as tabelas de novo para teste, ó. Vocês vão fazendo aí. Vou criar as tabelas de novo para teste. Vou inserir os dados. Vou comitar os dados. Ok? Aqui vou dar o select para ver se tem dados realmente na tabela. Tem dados. Ok? E tem dados. Ok? Agora eu vou fazer o select com o natural join normal. Vazio. Beleza? O que eu vou fazer aqui embaixo agora? Ó? Eu vou fazer o select. Eu vou deixar o script aqui para vocês só executarem, ok? Asterisco from test1 usando a cláusula using. Asterisco from test1 join test2 using, vamos lá, id underline for. Agora eu estou especificando, eu quero fazer o join dessas duas tabelas, só que usando o campo id for. O meu natural join lá tinha mais do que um campo igual para se fazer join, ok? Então aqui vamos ver como vai sair essa query. Opa, peraí que eu errei em algum ponto aqui. Claro, né? Um join com ela mesma, né? Tabela, dois nomes iguais. Vamos executar. Olha aí o resultado. Agora me trouxe o resultado. Ok? Fazendo um join de uma tabela com a outra pelo id for. Ok? Então eu vou comentar esse dado aqui. Vou deixar ele aqui para vocês executarem aí. Ok? E aqui eu vou falar para vocês não apagarem a tabela, né? Para executar ele aqui embaixo novamente. Ok? Tranquilo, né? Vocês vão receber os... salvando, vocês vão receber já o arquivo com isso daí, ok? Vamos dar um atualizar aqui só para mostrar as tabelas, ó. Certo? Botãozinho atualizar aqui em cima, ó. Então vocês viram aí que executando o select a cláusula 11 deu certo, né? Para mais de um campo igual. Foi isso que eu mostrei para o aluno meu quando ele me perguntou. Ok? Agora, ó, voltando aqui aos... vamos alinhar aqui, com as coisas bem certinhas, salvar para vocês receberem o script certinho, ó, tá vendo? Aqui, pessoal, mais do que um join, né? Vamos colocar assim, ó, ficar melhor. Beleza? Mais do que um join, olha só, vamos executar queries. Agora eu estou passando por 3 joins na tabela, né? Então minha tabela employ está fazendo um join com a minha tabela departments. A minha tabela join está fazendo um outro join com a minha location. Ok? Então, você pode executar a query assim. Ok? Restrição para esse uso de join usando using. Ok? Vamos executar a query. Isso é uma regra, tá? Quando você vai usar a cláusula using, ver esse erro aqui, hora 25154, quer dizer o quê? Parte da coluna da cláusula using não pode ter qualificador. Okay? Então ele quer falar o que para mim? Toda coluna que eu usar aqui dentro do meu using, se em algum momento na minha query eu usar um qualificador, como eu estou usando aqui, ele não deixa, é uma regra. Grava isso, ok? Se eu não utilizar o meu qualificador aqui e utilizar o meu qualificador aqui, ó, ok? Vamos executar a query. d.id location, né? Location, vamos fazer certinho. d.location id. Mesmo erro, ok? Então, certo? Tomar cuidado com isso, ok? Não posso usar o qualificador para quando eu tiver esse campo aqui dentro, location id. Para resolver aqui, né, a situação, eu teria que tirar o qualificador. Então,
Tá aí, ó, o resultado. Eu tirei o qualificador. Beleza? Salvar aqui. Vamos lá. Outro exemplo de using, né? Corretinho, departamento ID. Não usei departamento ID em outro lugar e não usei qualificador para ele. Executou a query. Certo? Pessoal, vamos lá para a cláusula ON agora. Esse aqui é o que o pessoal mais usa. Eu também uso mais, né? Não tem muita teoria. Ok? Ele é praticamente um join, o natural, o done using. A sintaxe dele é essa daqui, ó. Fez o join entre as tabelas. Não vamos se preocupar com o resultado em si agora. A gente está preocupado mais com a sintaxe do comando. Então, um join com tabela departments. Employee e join departamento de on e.departamento id igual a d.departamento id. Correto? Esse seria a sintaxe usando o on, nosso operador on. Olha aqui, ó, um outro select fazendo o meu operador usando o on para mais de uma tabela. Então, minha tabela employer se relaciona com a minha tabela departments por esses campos aqui. Departamento ID de uma e departamento ID da outra. E minha tabela employer se junta com a tabela location por essa junção aqui. Se tivesse mais, é só ir colocando mais. Ok? Executou. Beleza. Vamos ver aqui. Pessoal, aqui uma sintaxe legal que vocês podem estar usando. Quando eu uso o meu from employers apelidei de join, apelidei de d. Olha aqui, ó, eu posso usar um on direto para fazer, né, a sintaxe normal. E posso usar já direto um end, eu não preciso estar usando o where. Eu posso estar usando direto um end para fazer um filtro, manager ID. Ok? Aqui é a mesma coisa, só que em vez de usar o end, eu posso usar o where. Então na prova, se cair alguma questãozinha aí, vocês podem estar utilizando dessa maneira para fazer um filtro, uma restrição da sua query. Ok? Quando você está utilizando o operador on. Certo? Vamos executar as duas para ver se está correto. Duas. Ok? Aqui mais um exemplo do operador on. Vamos executar para ver se está ok. O resultado não interessa, o que interessa é a sintaxe. Então, employers location com departments por esse campo aqui. Location employers com location 1 por esses campos aqui, está se relacionando. Eu estou dando um Lowers LCity para o Toronto, né? Diminuí tudo que está lá no meu select para minúsculo e comparei com minúsculo. Beleza? Aqui uma outra query utilizando o on, é o que o pessoal utiliza mais, né? Aqui a única coisa que ele quis mostrar é que você pode utilizar cabeçalhos e usar caractere especial. Esse outro aqui, vamos analisar. Essa outra query, ainda utilizando o operador on. Query de um monto aí para vocês, ok? Mesmo esquema. Está dando um order by pelo apelido, né, da tabela e o campo relacionado. E o campo que deseja dar o order by. Ok? Aqui uma outra usando a cláusula on, só que agora passando um between. Opa, a tabela do não existe. Employees, department. Tá, pessoal, aqui é o seguinte. Nós vamos estar criando essa tabela job grades mais pra frente. Então, não vai dar porque não existe tabela job grades. Aqui ele está só fazendo um join normal, que vocês já sabem fazer, e passando esse salary between entre essas situações aqui. Ok? E aqui mais um exemplo, vamos executar e demonstrá-lo como ele está querendo mostrar o resultado. Mesma coisa,
Só que aqui uma data menor que a outra, né? Okay? Fazendo um join entre duas tabelas com uma data menor que a outra. Okay? Pessoal, self-join. Okay? Vamos analisar aqui primeiro a tabela em que eu vou usar o self-join. Eu vou analisar, vou mostrar para vocês minha tabela Departments, a minha tabela Employers. Na minha tabela Employers, pessoal, existe um campo chamado Manager ID. Esse Manager ID, ele é colocado nessa tabela para revelar quem é chefe de quem. Então, dentro desse Manager ID vai ser colocado um campo que está o Employee ID. Ok? Está tudo na mesma tabela. Então, do Pedro, quem é o chefe do Pedro? Quem tiver o código Manager ID, que na verdade é o código do Employee ID. Certo? Vamos ver os dados aqui da tabela. Olha só. O Steven, quem é o chefe do Steven? Ninguém, porque ele é o presidente. 101. A Nena, quem que é a chefe da Nena? É o 100. Ela é o subordinado dela, é igual o próximo subordinado dela é o Steven. Ok? O 116 é Shelly. 116 é Shelly. Quem que é o manager dela? O 114. Vamos ver quem é o 114. O Dan. Ok? E aí o self-join. Né? Vamos supor que você quer fazer um relatório e você quer falar, eu quero saber o nome do funcionário e o nome de quem é o chefe dele, o próximo subordinado, o próximo acima dele. E é isso que se usa self-join. Quando você dá um select na sua tabela, chama ela de work, e o teu join é nela mesmo. Vamos ver o resultado? Olha lá. Quem é chefe do Kosher? O King. Quem é chefe do Dehan? O King. Quem é chefe do Unod? Dehan. Então, tá aí o exemplo do que seria uma self-join. Que é muito usado aí para vocês fazerem. Só você dá apelidos para sua tabela, ele vai entender que é um self-join, o manager ID de um com o employee ID do outro. Ok? Pessoal, quando vocês ouvirem falar em no eq join, significa que vocês estão fazendo uma junção entre duas tabelas, só que não está usando o sinal de igual. Ok? Olha só. Opa, tabela não. Job grades, pessoal. Aqui o resultado em si não precisa, tá? Não é tão importante. Aqui nós não temos a job grades. No banco que eu desenvolvi esses scripts, eu tinha já a tabela de job grades que eu tinha criado. É que eu recitei todas as tabelas do esquema, tá? Então, ó, eu estou fazendo select. Employee John, job grade on, salary está entre essa faixa aqui de valores. Okay? Eu não usei o operador de igual aqui, ó, para fazer on salary igual a j.salary. Ok? Quando no eq join é quando eu não uso operações de igual. Pessoal, agora a diferença de inner join e outer join. Vamos fechar esses scripts aqui. Você pode quiser deixar ele fechado. Diferença de inner join e outer join. Muita gente fala sobre isso daqui. Eu quase nunca usei inner join. Não com a palavra inner join, mas com a palavra join, só join sim. Ok? Vamos ver as queries aqui. Ó. Se eu quero fazer, deixa eu ver aqui, okay. Vamos aproveitar já ensinar, né, e usar o left, right, o full outer join. O primeiro que nós vamos aprender é o nosso left, depois o nosso right, depois o nosso full. Okay? Vamos supor que eu queira trazer as informações que estão relacionadas entre a tabela Employers e a tabela Departments. Então, eu trouxe tudo que está relacionado, que possui um relacionamento uma com a outra. Só que eu quero trazer também as que não possuem um relacionamento com a tabela Departments. Ok? Então, left, à esquerda. Job
assim, né? Então, left à esquerda, eu quero trazer todos os dados do relacionamento, mais os dados que estão nessa tabela aqui, que é à esquerda, que não possuem relacionamento com a tabela departments. Ok? Vamos ver, ó, não trouxe, ó, trouxe o dado da esquerda, que é employers, aqui é a coluna da employers, essas duas aqui é a coluna da departments, ok? Essa aqui é a tabela employers, e essas duas aqui é a departments, ok? Trouxe aí, e não tem relacionamento. Se eu fosse fazer no antigo inner join, ok? Olha só como eu teria que fazer. Mesma coisa, inner join. Vamos analisar a query, o resultado dela, só para garantir que é a mesma coisa. Olha lá, mesma coisa, a query de baixo, ok? Só que vamos ver a sintaxe, vamos ver a diferença dela. Olha só, em vez de eu usar o left, eu uso inner join. Só que para trazer isso daí, eu tenho que colocar o sinalzinho de mais agora na tabela da direita. Certo? Porque aí ele vai me mostrar todos o relacionamento e mais o que eu não tiver relacionamento nessa tabela aqui. Okay? Que é o resultado do script abaixo. Ó. Não tem relacionamento nessa tabela. Ok? O right, pessoal, é a mesma coisa. Só que agora eu trago os que possuem departamentos. Olha só. Traz todos os relacionamentos. E eu mostro. Olha só. Os departamentos que não tem nenhum funcionário. Então, right, à direita. Ok? Usando o inner join. Para a sintaxe, só analisar. Troquei o sinalzinho. Olha, mostrou. Ok? Agora, aí é que está a grande situação. Vamos supor que a tua query você quer trazer os dados que têm relacionamento e todos que não têm, o right e o left. Vai trazer de um que nós vimos, ok? E está trazendo as outras, ó, no aqui, ó, ok? E se eu fosse usar o nosso inner join? Olha só como eu teria que fazer. Eu teria que fazer a primeira query para um lado, union com a segunda query para o outro lado. E você teria o mesmo resultado. Olha lá, o mesmo resultado. Está botando aqui no meio, no aqui no meio. Passou. Tá, vamos achar aqui. Descendo aqui para baixo, os nus vão estar lá embaixo e o usuário, o outro grant, vai estar por aqui, ó. Que é os nus aqui. Beleza? Então essa daí é a diferença principal do inner join para o join, ok? Principalmente quando você for dar o full outer join. Beleza? Aqui, pessoal, um outro exemplo de como o pessoal a maioria fazem join, né? Aqui só mostrar um outro exemplo, já uso muito isso daqui também, ó. É uma outra maneira de fazer um join, o pessoal usa muito. Ok? Dash name, os campos que quer para o select. Employee, departments de, não tem on, não tem nada, já vai para a cláusula where e faz o join entre os campos. Tem uma outra maneira aí para estar fazendo. Certo? Então, pessoal, praticamente é a mesma coisa, não é? Errado. Seu select está errado. A hora que eu recomendo é você não fazer join em cláusula where. Tá? Não façam join em cláusula where. Não façam join desta maneira aqui. Usem o join. Vocês querem a prova disso daí? Então vamos lá. Eu vou acrescentar esse script aqui para vocês. Ok? É a mesma coisa, olha só. Vou deixar esse script aí pronto. Esse join aqui é a mesma coisa que esse join aqui, certo? Pode analisar aí. Eu vou pegar esse example for, no meu módulo de tuning de banco de dados de instância,
vocês vão ver que vocês vão aprender a analisar esse plano de execução. Ok? Então vamos analisar como o Oracle buscou as duas informações, o mesmo join. É o mesmo join, ok? Praticamente o mesmo join, certo? Vamos executá-lo, os dois de uma vez, ok? Vamos executar, seleciona tudo, ó, ok? Vamos executar aqui com via script, certo? Vamos ver lá, olha só. A primeira query, que é a normal, que vocês fizeram, mas aqui no meu modo de Tânia eu ensino vocês a trabalhar com tudo isso daqui, ok? Olha só o custo que deu, 4 de operação, ok? Vamos ver o custo da segunda query que foi executada na cláusula on, já caiu para 3, ó. Ele executou 1, 2, 3, 4 operações para se fazer o join, naquela minha que eu fiz com a cláusula on. Olha aqui na tua primeira, que é o select normal. 1, 2, 3, 4, 5. Ele fez 5 operações para trazer os dados. Ok? Os bytes trafegados na rede, na primeira cláusula, no teu primeiro select, que é esse daqui, que você fez com o where, trafegou 2862. Ok? E o segundo select que eu fiz, que é esse daqui na cláusula on, olha quantos bytes trafegaram na rede. 2014, quer dizer, para uma tabela, pessoal, que é pequena, isso daí é uma coisa pequena também. Agora, imagina uma tabela que é grande no banco. Ok? Então, tentem sempre fazer o join da maneira correta. Ok? Eu vou pegar isso daqui, eu vou deixar para vocês, esse script aí vai estar aparecendo aí agora. Outro exemplo, ok? Aqui eu vou colocar para vocês executarem esse exemplo aqui. Vou deixar aqui, ó. Exemplo de Tânia. Beleza? Pessoal, produto cartesiano aí, para a gente praticamente quase finalizar o módulo. Ok? Aqui. E vou passar para vocês uma questãozinha. Produto cartesiano é quando a gente executa um relacionamento de uma tabela. Eu já utilizei isso, okay, para abastecer uma tabela. Você tem uma tabela, você tem outra tabela. O produto cartesiano faz o que? Você relacionar uma linha dessa com todas as linhas da outra tabela. A segunda linha com todas as linhas da outra tabela. Tomar cuidado porque você está dando uma carga gigante, né? Ok? Então isso aqui é o produto cartesiano. Se você precisar de ter isso algum dia, de abastecer uma outra tabela com todos os relacionamentos possíveis, você pode fazer uma query para fazer dessa maneira aqui e tá especificando aqui dentro. Ok? Isso que é o produto cartesiano. Vamos executar a query. Olha lá. Ele executou, se eu der o Abel, você vai ver que vai estar listado, vai ter mais Abels aqui, listado com todas, ó, RST, ó, Abel de novo agora para marketing, era para administração, agora ele está para marketing. E ele vai fazendo isso para todos, a query fica enorme. Outra maneira, em vez de fazer o cross-join, é você fazer dessa maneira aqui, ó. Mesma coisa, relacionou tudo, ó. Vamos ver aqui no final da letra, Abel marketing, ó. Ok? Então o cross-join faz isso. Então agora, pessoal, finalizando o treinamento, né? Revisar o conteúdo apresentado, lembrar de estar fazendo o meu pdfcarvalho.com.br, está fazendo um simuladinho lá no meu site, ok? Aquele simulado é aberto, não está incluso no valor do treinamento que vocês estão pagando, mas está aberto lá. Ok? Agora um exemplo de uma questão de prova. Aqui então, a nossa questão, né? Então tá falando, então, qual select causa um erro? Ok? Vamos analisar o primeiro aqui, ó. Eu posso ter o select normal, está dando natural draw location, natural draw implores, where implore é de igual. Esse tá certo ou tá errado? Correto. Né? Você pode ter mais do que o natural join. Esse daqui é a mesma coisa que o de cima, só dando um sit is null.
Beleza, se eu executar ele, vocês vão ver que vai estar ok. Vamos executar aqui, vamos lá, vamos aqui, vamos executar esse primeiro. Ok. Não tem nenhum erro. Segundo. Ok, também. Executou, mas não trouxe informação. O terceiro, o que é de diferente é que ele só trocou o employers por location. Uma pegadinha, né? Só pra... De graça, né? E aí, com certeza, se é uma, é essa daqui. Por que que deu erro, pessoal? Na coluna aonde eu passei o join de departments para alguma desses joins aqui, principalmente para location, eu não posso usar um qualificador de coluna para colunas que estão sendo utilizadas como join na minha tabela, ok? A coluna usada na junção natural não pode ter qualificador. Então, essa aqui seria a errada. Então, muita atenção para esses detalhes. Para arrumar isso, ó, tira o qualificador dela. Executou. Então, o erro dessa questão está bem aqui, ó. Ok? Vamos comentar isso daqui, que vai comentadinho para vocês, né? Barra, comenta, que no final comenta. Ok? Então, a nossa errada seria essa daqui, ó. Ok? Bom, pessoal, então, faça uma revisãozinha aí. Abraços e bons estudos. Ok? Comentar aqui, para vocês verem o arquivinho aí certinho comentado. Beleza? Abraços.